Gabriel 228 mandou R$10. Fala aí, Van Gogh, da geopolítica. Queria saber como os países em desenvolvimento e desenvolvidos vão lidar com a crise demográfica. Imigração é o melhor caminho? E aí, Van Gogh? Cara, todos... Uma coisa muito interessante, aliás. É possível você convencer pessoas a ter menos filhos. E a China fez isso. Com sua política do filho único, uma das políticas mais catastróficas a longo prazo que a China já implementou, porque hoje ela vive um profundo desequilíbrio de gênero. A gente falou isso aqui, né, no passado, com excesso de homens, que é uma grande fonte de instabilidade na sociedade. Aliás, né, a gente brincou na última vez com isso, assim, a melhor forma de prolongar sua expectativa de vida como homem é casar, na verdade, né? Mas é muito interessante isso. E os chineses se preocupam com essa grande quantidade de homens solteiros que tem uma maior propensidade, estatisticamente falando, a fazer merda. Então, isso é possível. Agora que a China tá vendo agora, com muitos outros países, é que você tem uma tremenda dificuldade como governo a convencer a população a ter mais filho. Ou seja, dá para reduzir, mas é difícil você incentivar as pessoas a terem mais. Medidas financeiras não funcionam, em parte porque a grana que os governos tendem a oferecer não é suficiente. Ter um filho, por exemplo, na Alemanha ou nos Estados Unidos, custa pelo menos $1 milhão ao longo de 18 anos. E você, como governo, não pode oferecer $1 milhão por filho, porque é simplesmente caro demais. E tem uma coisa que eu acho que tem a ver com uma maior busca por uma realização profissional. E você ter filhos e ter grandes ambições de carreira, etc., pode entrar em choque. Você tem uma falta de uma sociedade que não oferece muito às famílias em termos de creches, de educação pública de qualidade, que pode pontualmente, de repente, levar à disposição das famílias em quererem ter mais filho. Então, a imigração é, de longe, a melhor solução. O problema é que isso causa outras tensões, né? A grande vantagem dos Estados Unidos ao longo das próximas décadas será que, mesmo com Trump e tudo, é uma sociedade que tem uma enorme capacidade de absorver pessoas, né? Eu morei em Boston por um ano e lá quem domina é a comunidade brasileira e dominicana. Agora eu estou em Washington e são os etíopes. E assim, qualquer motorista do Uber, o cara que conecta a internet, o cara que limpa a garagem, todo mundo são migrantes da Etiópia. Então, Washington não funcionaria sem essas pessoas. E não existe uma mobilização real contra esse tipo de imigração, tanto que as pessoas mais xenófobas nos Estados Unidos vivem em regiões onde não há migrantes, né? Qual é a cidade com a maior concentração de imigrantes dos Estados Unidos? É Nova York. Em Nova York, quase ninguém, muito pouca gente é a favor da expulsão dessas pessoas, porque eles têm plena consciência disso. Agora, você vai em Wyoming, onde é praticamente ninguém vindo de fora, você tem uma postura nesse sentido. Agora, os europeus vão encarar muitos problemas e tensões na sociedade, porque eles não se enxergam como sociedades multiétnicas, né? Como é o caso dos Estados Unidos, como é o caso do Brasil. O Brasil não consegue atrair pessoas por causa da falta de dinamismo econômico. Mas se houvesse mais dinamismo econômico, o Brasil tranquilamente consegue integrar 1 milhão de pessoas assim, sem nenhum problema. Porque o Brasil não baseia a sua própria identidade, etc., num conceito racial, por exemplo. A gente não consegue integrar... Ou seja, isso não quer dizer que seja um processo, às vezes, turbulento e custoso, mas os Estados Unidos têm essa vantagem, a Europa não tem. Agora, quem realmente está ferrado são sociedades na Ásia que têm uma baixíssima capacidade de absorver migrantes. Japão, Coreia do Sul, Coreia do Norte, ninguém vai, obviamente, mas China, todos esses países passaram por muita dificuldade. Nossa, mas tem diferentes dificuldades. A gente pode falar das dificuldades culturais, pode falar da complexidade da língua,
Tá bem, tem uma tá bem, porrada de coisa que complica. Sim. Mas também, assim, uma sociedade hoje não disposta a fazer isso. Então, isso eu considero, além da crise climática, como um dos maiores desafios que sociedades ao redor do mundo vão enfrentar, porque a gente está só tendo um gostinho das dificuldades que terá em termos de como você vai cuidar da sua segurança nacional se você não tem um número suficiente de jovens, né, para entrar nas Forças Armadas. Como você vai viabilizar um sistema de previdência com pouquíssimos trabalhadores, tendo que apoiar essas pessoas. Como você vai adaptar a sua economia quando uma parte considerável dos consumidores não são dispostas a abraçar novas tecnologias, por exemplo, né? Então, existem também grandes oportunidades, né? No que é conhecido como grey economy, né? A economia cinza, que são produtos feitos para pessoas idosas. E, obviamente, uma falta de dinamismo econômico, né? Se você tem cada vez mais aposentados, que, por definição, não estão na população ativa, economicamente falando, você tem uma falta de dinamismo. Então, um tema fascinante que eu acho que ainda não recebe a sua devida atenção, inclusive aqui, e é importante acabar com o mito de que isso seja apenas um problema da Ásia ou da Europa. Você tem uma população declinante na Índia. Você tem pouquíssimas regiões no mundo, alguns no Oriente Médio, alguns na África, onde a população ainda está estável ou em ascensão. Fora dessas bolhas, todo mundo enfrenta esse drama. A gente falou pouco sobre mudança climática, mas eu queria te ouvir um pouco sobre expectativas ou o que você acha que deve sair de, sei lá, de decisão ou de solução da COP30, que vai ser aqui no Brasil. A COP30 acontece num momento muito ruim, né? Porque tem tantas preocupações geopolíticas, o país gastando mais em defesa, baixo crescimento em numerosas regiões, a crise causada pelo tarifaço do Trump, que o tema climático acaba não sendo prioridade em muitas sociedades atualmente, porque se você, como a Alemanha, por exemplo, um país que tradicionalmente tem uma forte corrente assim com um partido verde bastante presente no parlamento, uma consciência pública, e se eu tenho um crescimento zero, a disposição para gastar muito dinheiro nessa transição é menor do que se o país crescesse a 3, 4%, por exemplo. Faz sentido. Além disso, das tensões geopolíticas, guerra na Ucrânia, guerra no Oriente Médio, você tem um desvio de atenção e tempo que, em circunstâncias ideais, seria dedicado à questão climática. A grande questão realmente o Brasil precisa convencer os países participantes a apresentarem seus planos nacionais de redução do uso de energias fósseis. E o que será decisivo se no final dessa conferência terá um número grande de países comprometidos em determinar o ano pico a partir do qual o seu uso de energias fósseis vai cair. Se isso vai ocorrer, ninguém sabe, mas o que sim é evidente que países precisam se dedicar muito à adaptação, não apenas à redução de energias fósseis para reduzir os impactos das mudanças climáticas, mas também, já que o impacto ocorrerá, né? Ou seja, teremos mais incidências de eventos climáticos extremos, como aconteceu no Rio Grande do Sul. Cidades, estados e governos federais precisam investir em planos de contingência, construir espaços onde populações afetadas possam estar durante... Se abrigar. Você precisa ter planos para distribuição de alimentos, você precisa investir em infraestrutura que seja mais resiliente, você precisa tirar populações de regiões, por exemplo, nos morros, né? Isso são populações muito vulneráveis a avalanches, por exemplo, em casos de chuvas extremas. Então você tinha que gastar muito dinheiro. Nada disso vai reduzir o impacto das mudanças climáticas, mas vai tornar os países mais resilientes. Então, isso
é um assunto que deve ser prioridade, mas você sabe como é no dia a dia da política, um prefeito que lida com uma crise de segurança pública, com baixa qualidade, ou seja, com problema de levar as crianças para creche, com a falta de escola. Ele terá pouco incentivo político para desviar parte, não desviar, mas para utilizar parte do orçamento para preparar a cidade para uma crise que venha, não, talvez nem durante o mandato dela ou dele, mas daqui a 8 ou 10 anos. Sim, Isso é o grande drama. Entendi. Porque de fato, assim, a COP30 acontecer nesse momento que a gente tem tudo que está acontecendo no mundo, a gente fica em segundo plano. Sempre fica em segundo plano, apesar da relação direta entre mudança climática e tensão geopolítica. Né? Porque a gente falou da última vez aqui sobre a guerra na Síria e como a gente não consegue entender as causas da guerra civil na Síria, que levou à crise de refúgio, que desestabilizou a política europeia, sem a seca que assolou o campo sírio, que levou ao êxodo rural e a milhares de jovens a chegarem nas cidades sírias, o que contribuiu para a instabilidade política e a revolta contra o Assad. Então, quanto mais você tem isso, desertificação, por exemplo, você vai ter mais migração, regiões cada vez maiores do Oriente Médio inabitáveis, padrões climáticos na América Central, por exemplo, que inviabilizam a estabilização econômica e que também facilitam o trabalho de redes ilícitas, e que impulsionam pessoas a buscar oportunidades econômicas fora do país. Então, a crise climática é intimamente ligada à crise migratória, o que agrava tensões geopolíticas e desestabiliza cenários políticos em países que recebem essas pessoas. Então, ou seja, tem uma relação muito clara e direta, mas que a gente não presta atenção nela no dia a dia. Presta atenção quando acontece. Assim, quando acontece. Aí todo mundo... Né? Quando inundou o Rio Grande do Sul, a gente... Eu agora não sei o número exato, mas tem pouquíssimas cidades, municípios brasileiros que têm um plano detalhado de contingência sobre como reagir a uma crise, um evento de clima, um evento extremo climático, seja uma inundação, por exemplo. E aí a pior coisa é você começar a pensar sobre isso quando essa crise está acontecendo. Né? Porque daí dá uma falta de coordenação. Morre um monte de gente. Morre gente porque não sabe o que fazer numa crise dessa. Né? O ideal seria que cada cidadão tenha uma rota de fuga, de fato. Saiba o que fazer no momento de uma crise dessa. Né? Receber uma mensagem do celular, o seu abrigo está em tal lugar, beleza, vamos lá, já tem os alimentos lá, né? Já sabe o que vai acontecer. Isso seria o cenário ideal. Mas, sobretudo, em países em desenvolvimento é ruim. Assim, o impacto que as mudanças climáticas têm, sobretudo no Sahel, por exemplo, na África, são terríveis, porque você tem uma diminuição de terras aráveis e isso aumenta as tensões entre nômades, facilita o avanço de grupos extremistas. Enfim, aquilo causa toda uma preocupação. Os únicos que vão ser beneficiados de tudo isso é o Canadá e a Rússia. Porque vai ter o degelo. Por causa do aquecimento global. A Rússia já é o maior exportador de trigo do mundo. Então a Sibéria é a próxima fronteira agrícola. Inclusive com grandes oportunidades para a Embrapa ajudar a Rússia a implementar conhecimento, né, para se tornar um exportador mais eficiente, sim. Por isso que eu acho que a longo prazo a Rússia está muito ferrada em muitos sentidos, né? Demograficamente terrível, aliás, crise demográfica muito ruim, uma reprimarização da economia com pouco acesso à tecnologia, mas tem obviamente numa época pós-energia fóssil também um país com poucos recursos, mas tem a agricultura russa que será muito importante. Interessante. E aí tem a última aí, Jean? Tem mais duas? Então dá lei. Não, desculpa, é uma só. Bom, eu contei 4 e essa é a 5ª, porra. Anônimo mandou R$10. Boa noite. Você acha que se Bolsonaro for preso, as tensões entre Estados Unidos e Brasil vão aumentar,
podendo até mesmo ter um risco de intervenção armada? E o que achou da PF já ter separado a cela? Porque a gente falou dos Estados Unidos reagindo Sim. Mas e a gente? Não, sem dúvida, me parece que há um alto risco de uma reação americana, mas há uma provável prisão, né? Há uma diferença muito grande entre sanções individuais que, no fundo, não importam muito. Sancionar um juiz brasileiro Do STF. do STF tem um valor simbólico muito amplo que contamina a relação bilateral. Por exemplo, no âmbito militar, me preocupa muito porque o Brasil precisa de inteligência americana para a segurança de fronteiras, para coordenar o combate contra as Farc na região da fronteira com a Colômbia. E é fundamental que a gente possa preservar essa relação. Não porque eu seja defensor das Forças Armadas Americanas em solo sul-americano, mas isso é útil para o Brasil. Né? Ou seja, isso até o governo Lula mantém essa cooperação. As Forças Armadas Americanas são fornecedores de conhecimento para as Forças Armadas brasileiras. O Brasil depende do equipamento militar americano. E isso, aliás, é muito interessante. Antigamente, você entregava um avião e o piloto brasileiro podia voar e usar esse avião à vontade. Hoje, além de demandar as peças, você precisa dos updates de software. Então, se o Brasil, por exemplo, se os Estados Unidos romper de um dia para outro, quiser romper, realmente ferrar o Brasil e deixar de enviar essas atualizações, o avião brasileiro não decola mais. Né? Isso é uma ameaça à segurança nacional. Assim, eu não acho que é uma intervenção, não acho que é nada disso. Mas esse avião também serve para projetar, dissuadir outros atores, não só os Estados Unidos, em geral. Então, as Forças Armadas brasileiras vão ter que passar por uma diversificação também. E aí atores como a Índia são importantes, né? Tipo, comprar mísseis dos indianos, caças dos suecos, enfim, munição dos alemães. Precisa diversificar para valer.